Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Ruedo e você está na jornada Gênesis ao Apocalipse. Estamos lendo toda a Bíblia, 15 minutos por dia. Nós vamos encerrar aí a leitura toda em cerca de um ano. Você sabia que mais da metade das pessoas que assistem meus vídeos e fazem a leitura bíblica comigo não estão inscritas no meu canal? Pois é, se você é uma delas, eu quero pedir-lhe um favor. Dá um like aqui, curte esse vídeo e inscreva-se no meu canal. Isso me ajuda bastante e faz com que o nosso vídeo vá lá para cima e aí a gente consiga evangelizar mais e mais pessoas. Então vamos à nossa jornada de hoje. Nós vamos começar por Gênesis 43. Vamos embora. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier conosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondendo-lhe conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envie o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puder perante a sua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Amém? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Um minutinho. Vou trocar a linguagem, porque nós estamos lendo a Bíblia em outra linguagem, mais atual. E essa é mais antiga. Pronto. Versículo 9. Eu serei responsável por ele e da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da vida dele. Versículo 10. Se não vos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos do cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. O Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão, e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, e levantaram-se e foram ao Egito e se apresentaram diante de José. E quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e preparem tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez o que José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos do cereal que nós somos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar, tomando nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta. E disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco do cereal, e o nosso dinheiro intacto, e por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos do cereal. O administrador disse:
Que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos do cereal. Eu recebi o dinheiro de vocês, que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens para a casa de José. Eles deu água e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. E quando José chegou à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? E responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. E quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: e este, o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto, saiu e conteve-se e disse: sirvam a refeição. E serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, e por isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Gênesis 44. José deu esta ordem ao administrador de sua casa: encha de mantimentos os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles e os seus jumentos. Saíam da cidade antes que pudessem ter se distanciado. José disse ao administrador da casa: levante-se e vá atrás daqueles homens. E alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. E o administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo estas coisas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se alguém de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele que for encontrado o copo será meu escravo, e os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. E o administrador os examinou, começando no mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimentos de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostrando-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: o que podemos dizer ao meu senhor? O que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa, eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo, e os outros podem voltar em paz junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que esse seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda sua ira contra este teu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: vocês têm pai ou algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho, o filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o senhor disse a esses seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. E respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a esses servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. E quando voltarem à casa de meu pai,
que é seu servo, e repetimos a ele as palavras do meu senhor, nosso pai disse, voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então disse o seu servo, nosso pai, vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. E se agora vocês me tirarem também a este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto do meu pai, seu servo sem que o jovem vá conosco, visto que a alma do meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá, e estes seus servos farão descer os cabelos brancos do nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura, porque este seu servo ficou responsável por esse jovem diante de meu pai, dizendo, se eu não trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. E agora, pois, se esse seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar ao meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Gênesis 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de algum livramento, de um grande livramento. E assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que me fez de mim como que um pai de Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore, e o Senhor habitará na terra de Gósen, e está perto, que está perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os seus rebanhos, e o seu gado, e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda havendo 5 anos de fome, no contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou, eis que vocês mesmos estão vendo. O meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou, e abraçando ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou. Abraçando eles, depois os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa do faraó esta notícia, e chegaram os irmãos de José. E Faraó e os seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José, diga aos seus irmãos que façam o seguinte, carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene também que façam também isso. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor da terra, de toda a terra do Egito, será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó, também lhes deu mantimento para a viagem. Cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão e mantimento para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. Eles disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E com isso o coração lhe ficou como bem sem bater, porque não podia acreditar
no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo para o Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Amém? Até aí, 3 capítulos hoje, continuaremos firmes aqui nessa jornada de Gênesis ao Apocalipse. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e participar comigo dessa grande jornada de leitura da palavra. Deus abençoe ricamente a sua vida.